artistas do Brasil. Vocês estão percebendo que a gente tá vindo aí de uma série de episódios que tem a ver com aquela virada de chave que muita gente sente que precisa dar em mudanças de ciclos, como é essa época de final, começo de ano, né, meus nenês? Então, essa série começou lá com o episódio de metas, no começo de dezembro, passou pelo de desenvolvimento de projetos autorais, aí a gente teve um de mudança e planejamento de carreira, e chegamos até o episódio da semana passada, no qual a gente falou sobre mudança de país. Então aí coisas pra você pensar pro seu futuro, planejar, ter ideias, né? Definir aí suas metas. E dando sequência nesses temas, agora que a gente já passou aquela primeira semaninha do ano, em que as coisas ainda estão meio mortas, né? Onde a gente ainda tá no... Se você tá na praia, se você não está na praia, né? Exatamente. A gente tá nesse climinha de recesso ainda, aquela, né, marolinha. Mas hoje a gente vai falar sobre a parte mais prática do negócio, assim, mais mão na massa, que é organização. Porque uma coisa é traçar as metas, fazer os planos, e outra coisa bem diferente é executar as coisas no dia a dia, sabe? Um dia de cada vez. Então, hoje eu e o Gu, a gente vai bater um papo sobre isso e contar pra vocês as nossas diferentes perspectivas sobre a organização. Gus, mais uma vez, seja bem-vindo à Sala 1604, que é minha, sua, nossa. E aí, rapaziada, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Espero que vocês tenham tido um bom ano novo, um bom Natal. E bora lá falar sobre os planos de 2023. Assim, modo, vou virar super fit. E porra, o Gustavo tá prometendo isso faz uns 50 episódios. Mas eu já tô... eu vou dizer pra vocês, aqui. Estou fazendo academia, já vai fazer uns 7 meses já. 7, 8 louco, meses. A gente já vai chegar aí, porque a gente quer descobrir como você está conseguindo manter essa, não só esse shape, Gustavo, essa corporação, mas essa constância. Mas segura aí, segura esse tópico que a gente já vai chegar nele. Essas semanas a gente tá fazendo, né, geralmente no começo do ano a gente sempre tem que fazer isso, que é o planejamento das coisas que a gente vai fazer na Revo, na Minalumo, coisas Utopia e tudo mais, né, a gente sempre no começo do ano senta e conversa sobre isso. E mesmo que você não tenha aí, né, uma empresa com outras pessoas e que tenha que fazer algum nível de gestão de equipe, tenho certeza que você que está nos ouvindo tem outras coisas na sua vida para gerir, né? Seja sua família, seja o equilíbrio entre o seu trabalho, os seus hobbies, o seu tempo de descanso e a organização e a limpeza da sua casa. Você tem outras coisas para funcionar ali na sua vida, né? E a gente sempre tem. Né? Em todas as idades da vida a gente tem esse negócio de temos que gerir o nosso tempo, temos que organizar o nosso tempo para conseguir fazer as coisas que a gente tem que fazer. E aí eu queria começar falando, Gu, sobre como que foi isso para você ao longo da vida, tipo, desde que você é criança para desde que você virou um adulto profissional e responsável, como que você foi lidando com organização ao longo da sua vida, assim? Caralho, basicamente eu não me organizei por 16 anos. Os primeiros 16, eu fiquei tipo aquela música do Zeca Pagodinho, né? Deixa a vida me levar. O que vier veio. O que vier veio, porque basicamente... Eu como quando me trazem comida, eu durmo quando não dormir, eu vou pra escola quando a Kombi vem me buscar. Exato, tipo isso aí. Os primeiros 16 anos foram assim, velho. Foram tipo... Não era uma pessoa organizada, não era uma pessoa que estudava muito, não era uma pessoa muito aplicada nos rolês, assim, sabe? Não mesmo, mas teve um momento ali com meus 12 que eu descobri que eu tinha uma parada chamada déficit de atenção. A gente já gravou episódio sobre isso, Gustavo já falou sobre o déficit, vou deixar o episódio na descrição pra vocês. E daí eu comecei a perceber que, tipo, quando a moça falava, quando eu entendi o que eu tinha, ela falava, isso daqui você vai tomar um remedinho, mas o remedinho não vai dar conta, não. Esse negócio é uma parada cognitivo-comportamental, então você vai precisar mudar o seu comportamento também e se tornar uma pessoa mais organizada, porque se você se desorganizar, você vai abraçar o capeta, assim, sua vida tende a ir espiral abaixo, sabe? E assim, por uns anos eu não levei isso a sério, nem um pouco, né? Uma pessoa de 12 anos, né? Você era criança, né? Mas quando eu comecei a entender mais isso, lá pelos 16, 17, eu comecei a me organizar, tipo, de um jeito básico. Eu lembro quando eu tava no ensino médio, eu organizava, tipo, que eu comecei a estudar mais. Eu queria entrar numa faculdade federal e tal. Eu lembro que eu comecei a separar o horário que eu estudava, matemático, o horário que eu estudava geografia, sabe, física, história. Eu comecei a estruturar o horário e ter minhas metas. Eu preciso fazer os exercícios, o mínimo, resolver a lista de exercícios que tem pra fazer, sabe? Tipo, eu vou fechar isso, preciso fazer isso. Se quando eu terminasse, eu ia lá e falava, vou tentar achar um documentário aqui sobre essa parada, porque na minha época já existia YouTube, pô. Cara, o Gustavo é 100% a pessoa do tipo, nossa, que assunto legal, vou ver se tem um documentário sobre isso.
Eu vejo documentário sobre tudo e daí eu tentava ver um documentário sobre isso. Mas eu comecei me organizando mesmo meio que por horários, assim, sabe? Fazer o que eu tinha pra fazer, porque nessa época da vida é mais fácil, né? Quando você tem que estudar, só tem uma obrigação, tal. Tu tem que estudar e tu tem que ir bem no bagulho. Se você tem uma vida mole como a gente tinha na adolescência. Né? Exato. Sabe? Eu tinha que estudar e tinha que, tipo, ser bom naquilo que eu tava fazendo. Saca? Tipo, mandar bem pra passar na faculdade. E foi isso. E daí eu fiz isso, tipo, dentro do melhor que eu podia, assim, sabe? Dentro do máximo que eu podia resolver, eu tentava me organizar e tentava, tipo, manter uma estrutura de organização. Eu começo pelo que eu tenho de mais de... Eu sei que eu preciso investir mais tempo, na época eu já sabia. Eu investia mais tempo no que eu tinha mais dificuldade, tipo... Sabe, era línguas. Eu odiava inglês, eu odiava espanhol, mas eu falei, eu vou fazer espanhol que pelo menos era mais fácil. Então eu começava pelo que pra mim era, tipo, um pouco mais difícil, sabe? Porque daí eu tinha um pouco mais de energia quando eu tava começando a estudar. Mas basicamente nessa época era assim, sabe? Eu tentava fazer as paradas assim. Hoje em dia, minha vida é tipo um caos, assim, sabe? É quase um... um tornado, é o ciclone. É quase o ciclone. Hoje, o que eu tento fazer é, tipo, me organizar com base em tarefas, assim, sabe? Porque eu sinto que não rola muito pra mim mais eu tentar organizar, vou fazer isso desse horário até esse horário. Porque isso é possível quando você não tem muitas interferências externas. Tipo, tu tá trabalhando de casa e não tem ninguém pra te encher o saco. E ninguém te pergunta nada. Exato, nunca. Aí você consegue. Mas quando você tem alguém pedindo uma ajuda aqui... pedindo uma ajuda ali, pedindo uma ajuda acolá, sabe? Tipo, aí é foda, porque você vai... O que acontece é que, tipo, você vai saindo do seu foco, assim, tipo, várias vezes ao longo do dia. E como você tem TDAH, isso te piora ainda mais a situação, e aí piora ainda mais a situação. Então, o que eu tento fazer é me organizar com base em tarefas hoje em dia, sabe? Eu pego ou de manhã ou à noite e falo, não, beleza, hoje eu tenho que executar isso. Uhum. Primeira coisa que eu vou resolver é isso e depois eu vou pra outras coisas. E foda que, tipo, no teu caso também, no caso, sei lá, da Revo, você ainda conseguiria blocar um espaço de tempo do seu dia pra, tipo, não, gente, eu só vou estar disponível pra responder as coisas e ajudar vocês de tal hora até a hora, senão a gente deixa pra amanhã nesse mesmo horário. Mas no caso da produtora, você precisa estar, tipo, acompanhando o processo do tempo inteiro, né? Porque, meu Deus, essa cena aqui, sabe? Tipo, porque senão você barra o trabalho de outras pessoas, né? Você impede que outras pessoas terminem seu trabalho se você não dá um feedback instantâneo ali. Então não tem tanto como, né, dependendo do tipo de empresa que você trabalha e do trabalho que você tá executando, fazer essa divisão. Você realmente tem que estar meio disponível continuamente ali, né? Sim, exato. Eu fiz essa pergunta especificamente por 2 motivos. O primeiro motivo é pra dizer que eu e o Gu somos completamente diferentes no quesito de organização. A gente lida com isso completamente diferente desde a infância, assim. E o segundo motivo é que eu acho que dizer isso, trazer isso pra vocês, é importante pra, assim, pra vocês anotarem na testa que não existe um só jeito de organização e de entender a organização. Existe o jeito que funciona pra você e a forma como você consegue levar a sua vida. Por exemplo, eu, quando era mais nova, né, eu era mais organizada do que o Gus. Assim, a gente é bem oposto nesse sentido de tipo, ele odiava escola, ela amava escola. Gustavo era bagunceiro, Gabi era mais organizada. Então a gente era bem diferente, eu tinha sempre minhas coisas mais regradinhas e mais organizadinhas e tal. Mas aí conforme a gente foi crescendo, a gente foi vendo, tipo assim, pra mim foi ficando mais claro que tinham outros tipos de organização em que o Gus era muito melhor do que eu. Por exemplo, as coisas dele são muito mais no lugar e organizadinhas, assim. Se você for na mesa do Gus, não vai ter, tipo, nada em cima da mesa dele. Se você vier na minha mesa, literalmente agora, tem um papel de bala, tem um pote, um Tupperware com um monte de nota fiscal, tem 2 fitas métricas, tem um fone que eu não tô usando jogado, tem um trapézio, sabe, de compasso, assim, essas coisas de desenho, tem 2 agendas, 3 livros, sabe, tipo, uma xícara, uma garrafa, minha bolsa... E tem mais coisa, não tô falando... Então, assim, são coisas diferentes, sabe? Tipo, na pra minha algumas só tem pessoas, uma garrafa de água, que tá é a que eu tô usando pra tomar água. Mas o meu Notion, gente, é perfeito. Então, eu acho que é isso, sabe? Às vezes a gente também fica com uma visão meio do tipo, não, você só é organizado se você tem um planner, ou um bullet journal, ou você tem um Notion, sabe? Ou se você deixa tudo sempre limpo, impecável e no lugar. Ou se você arruma a sua cama todos os dias, sabe? E não.
às vezes você vai conseguir, algumas coisas vão ser mais importantes pra você do que outras, eu acho. Você concorda comigo, Gu? Você acha que faz sentido isso aqui? Eu acho que sim, cada pessoa é diferente, assim, a organização não tem... ser organizada, quer dizer que você é organizada em tudo. Não, você é organizada no espectro da vida, com a sua agenda, com as suas coisas. Acho que isso se manifesta de diferentes maneiras no comportamento, assim, das pessoas. E tem isso, né, tipo, do que você prioriza, mas também tem um entender que, tipo, às vezes você não precisa dar conta de certas coisas, né? Você tem que entender o que funciona melhor pra tua vida. Uma coisa que tem me ajudado bastante, que eu tenho feito desde de novembro, é controle de hábitos. Que eu sempre ouvia falar disso e eu ficava, tipo, meio... Que coisa disso? Pra que serve isso, né? Controle de hábitos. Basicamente é uma planilha que você tem. Inclusive, olha só, acho que eu posso liberar minha planilha de controle de hábitos. Sem as respostas, no caso, né? Só, tipo, o templatezinho do Notion. Se alguém quiser, comenta aqui. Comenta aqui que daí eu posto. Eu tenho umas planilhazinhas de controle de hábitos e eu ficava, tipo, tá, pra que serve isso, né? Daí eu fui pesquisar, vi uns vídeos e tal. E aí, basicamente, que é uma planilha, né? Num lado, né? Da coluna, você tem os dias, né, da semana, e em cima você tem as coisas que você quer fazer todos os dias, ou que você quer ter um tracking. Eu acho que isso que é importante, né, um registro se você fez ou não. Então, não é tipo só uma lista de coisas tipo, eu preciso fazer todo dia. Por exemplo, um hábito que eu tenho lá é beber 2 litros de água todo dia. Então isso é uma coisa que tá lá. Mas também é tipo, eu bebi hoje, eu saí de casa hoje ou eu fiquei em casa? Sabe, tipo, tem outras coisas qual foi o meu humor hoje, assim, né? Tipo, de 1 a 5, como que ficou, assim, minha vibe do dia. E isso tem sido bem legal, ou sei lá, eu dormi 8 horas por dia. Isso é outra parada, sabe? Essa noite, dormi bem, dormi mal. Tenho esse registro. E o que eu tenho percebido que isso tem me ajudado, sabe? De não ser só uma lista de tarefas a cumprir. É que, além de eu conseguir pensar todos os dias sobre as coisas que eu acho que são importantes que eu faça todos os dias pra criar essa rotina, também tem me mostrado que as coisas estão vinculadas na nossa vida. A gente não percebe, mas as coisas estão lá. Sabe? Tá 100% vinculado, né? Tá 100% vinculado, assim, por exemplo, eu percebo que comecei a ver que, tipo, nos dias que eu não durmo tão legal, impacta todas as minhas outras atividades, sabe? Tipo, eu não consigo ler, geralmente, no dia que eu não durmo bem. Ou, sei lá, nos dias que eu não tomo café da manhã, meio que tá meio relacionado com o meu humor ao longo do dia, assim, sabe? Eu não fico tão disposta, ou tão feliz, ou tão animada com as coisas. Então, você consegue começar a traçar uns paralelos e ter isso o segredo da vida, né, gente? É autoconhecimento. E aí, pra mim, virou uma chave enorme, assim, porque eu achava muito que era tipo, meu Deus, isso vai virar uma lista de coisas pra eu fazer todos os dias, e aí quando eu não conseguir, vou me sentir horrível, sabe? Vai ser mais uma coisa que eu vou querer fazer e não vou dar conta. Mas aí agora eu tô vendo que é muito mais tipo, o que impacta mais pra eu não estar conseguindo dar conta das coisas em alguns dias? E aí, queria te perguntar, Gu, se você tem esse mesmo tipo de reflexão, assim, se você já tem essa noção do tipo, quando eu não faço isso, caga muito a minha rotina. Deixa eu pensar. Acho que tipo, você tá falando do exercício agora há pouco também, né? Um negócio que tem me ajudado muito é isso, tipo, começar o dia com exercício, assim, acordar lá às 6h30 e fazer um exercício umas 7h30, sabe? Tipo, hoje acordei um pouquinho mais cedo, tipo, estudei um pouco, depois fui pra academia, sabe? Tipo, começar o dia, acho que com uma rotina de exercício, pelo menos pra mim, funciona. E lembrando que o que eu tô falando aqui funciona pra mim. De novo. Pra cada pessoa, uma coisa. Pra mim, por exemplo, fazer exercício de manhã não rola, eu gosto de fazer à noite. Mas o que eu acho que é um fato é você tentar estruturar as suas tarefas de uma maneira que você... Como que eu posso dizer? De uma maneira que você consiga analisar o que você tá dando conta e o que você não tá, sabe? Tipo, eu me botei pra estudar uma parada nova esses dias, tal. Tô estudando um bagulho novo, tal, tô querendo aprender uma parada nova. E eu tava pensando... Segredo. E eu tava pensando que tava assim, pensando, será que eu vou dar conta? Será que eu vou ter tempo de estudar isso? Porque eu vou precisar de dedicar um bom tempo pra isso, tal. E aí eu vi, a primeira semana a gente tava de folga, eu tô conseguindo estudar tanto. Agora a gente voltou a trabalhar, eu tô conseguindo fazer isso. Agora, dentro dessa semana que a gente voltou a trabalhar, eu já vi, acho que eu vou ter que me organizar um pouquinho mais, mas traçar metas atingíveis pra mim, sabe? Tipo, no sentido do quanto eu consigo me botar nisso. Talvez eu picote mais o meu tempo, mas eu acho que é importante, tipo, na parada de você botar tarefa, você sempre tá planejando e tá vendo se você consegue executar seu planejamento. Porque
Eu acho que um grande problema é que muita gente só planeja e não executa, entende? Sim. É tipo... E daí você não executa e você não para pra olhar. Por que você não executou, entendeu? E não para pra entender o porquê você não executou a parada. E daí eu acho que é meio que é um puta de serviço, assim, porque tu gasta um tempo do cara. Eu vejo justamente aquela galera que gasta um tempo do caralho fazendo bullet journal, fazendo bagulho bonitinho, fino, da elite. O bicho assiste 10 horas de lettering pra fazer um título do bullet journal. 50 horas de tutorial de lettering, pra fazer Faz um curso completo de Notion da face da terra, e daí na hora de executar, no primeiro dia a pessoa já falha. Mas o lettering, o bullet journal tá lindo, tá maravilhoso. Tá em dia. Então, se você olha aquilo, você fala, essa pessoa vai ser o Bill Gates. Sabe? Essa pessoa Exatamente. Deve ser assim que o Bill Gates se organiza. É bonito desse jeito a organização dele. Saca? Mas é foda, porque eu acho que eu acho que o mais importante da organização é você ter, tipo, um momento em que você, tipo, se bota limites pequenos pra analisar a sua evolução, sabe? Tipo, eu vou tentar planejar essas minhas próximas 2 semanas. E daí eu vou parar essas 2 semanas e vou analisar. Como foi meu planejamento? Será que eu botei mais coisas pra fazer do que eu dava conta? Será que eu botei menos, sabe? O que eu posso melhorar nisso? O que eu posso melhorar naquilo? Sabe? Tipo, e de você fazer isso. Porque senão você não vai ter uma evolução. Tipo, se sua organização for toda em base em se organizar no que você vai fazer em um ano inteiro e não parar pra olhar o que você tá fazendo nas 2 semanas, de 2 em 2 semanas, de 1 em 1 semana pra ver se você consegue chegar até o final do ano, aí não vale de nada. O que você vai fazer é ter um peso gigante. Você vai começar o ano com um peso do tamanho do Himalaia nas suas costas, que vai te impedir não só de fazer o que você já fazia, mas de fazer outras coisas. Porque você fica bolado porque não dá conta. Exatamente. E a gente acha que menospreza também essa sensação de como é gostoso dar conta das coisas. Falando do meu lado pessoal, assim mesmo, um erro que eu tinha muito grande antes era tentar dar conta de muitas coisas. E aí é muito frustrante quando você não consegue, e aí você chega sempre no final do dia ou no final da semana e a sua lista de tarefas parece que tá maior do que quando começou, sabe? Tipo, a semana. E aí você fica com aquele negócio de tipo, cara, por que eu achei que eu ia conseguir fazer tudo isso? Então depois que você começa a entender também que é gostoso você ter menos tarefas e ter a sensação de conseguir completar essas pouquinhas tarefas, você consegue depois ir adicionando mais coisas e você vai ficando progressivamente mais produtivo. Não é uma coisa do dia pro outro. Acho que a gente sempre faz paralelos com levantar peso aqui, né? Com academia. É do tipo você chegar na academia e querer levantar 300 quilos no leg press, entendeu? No primeiro dia não vai rolar. Talvez, na verdade, não role nunca, dependendo do tipo de treino que você é, dependendo do tipo físico que você tem. Mas a ideia é, tipo, você colocar muito mais peso do que você aguenta de primeira, sabe? Tipo, bota um pouquinho. E daí, eventualmente, depois que seu corpo se acostumar com aquilo e você, né, aquela rotina ficar, tipo, internalizada pra você e você já conseguir desempenhar aquilo sem dificuldade, aí você vai lá e bota mais um pouquinho, sabe? No mesmo jeito que você vai lá e bota mais um pouquinho de carga, você vai lá e bota mais, acho que agora eu consigo aqui botar mais 40 minutinhos da minha semana pra você parar pra fazer isso aqui. Uma aulinha de língua estrangeira, sabe? Pra, sei lá, acompanhar um canal do YouTube que eu gosto e eu não tava tendo tempo de ver os vídeos direito. Qualquer coisa que seja do seu interesse, sabe? Mas é uma coisa que você faz mais sentido, eu acho, fazer de pouquinho, assim, né? Tipo, vou colocar aqui o mínimo, o MVP, né? O que eu tenho que dar conta aqui, o mínimo. E aí, quando você estiver dando conta dessa mínima rotina, aí você vai colocando cada vez mais coisinhas e vai ajustando as coisas conforme o andar da carruagem, né? É tipo, pequenos passos, assim, sabe? A gente falou isso no podcast, né? Pequenos passos. Eu acho que, tipo, você tem que ter objetivos grandes, mas o mais importante de objetivos grandes é que você precisa quebrar ele em ações plausíveis e atingíveis, sabe? Que você pode... Coisas que você pode fazer, pode executar e pode chegar, sabe? Sim. Porque do contrário é muito difícil, assim. Completamente, mas eu acho que uma coisa também que... Talvez isso a gente não fale do outro podcast, mas que acho que faz toda a diferença é... Beleza, você faz um planejamento. E aí, E isso aconteceu comigo várias vezes, imagino que já tenha acontecido com você. Se você já aconteceu com você, deixa um like nesse podcast. Que é o seguinte, você faz um planejamento lindo, maravilhoso para o seu ano, traça metas, coisas que você vai fazer assim. E aí você falha um dia. E aí você pensa, putz, que inferno, eu planejei tudo e não executei. E aí você falha no outro dia seguinte. E aí você já fica tipo, putz, de novo isso, que saco, acho que eu não consigo. E aí no terceiro dia você falha de novo. E aí você fica tipo, ai, foda-se, vamos deixar isso pro ano que vem.
sabe? É muita sensação de tipo, não deu certo, foda-se, não vai dar mais certo, então. E ao invés da gente, tipo, sei lá, eu não consegui hoje, vamos amanhã de novo a gente tenta. Ou, sei lá, pra dar um exemplo mais, tipo, do dia a dia que acontece direto, às vezes, por exemplo, já passei por um processo de reeducação alimentar. E aí, às vezes, você fica com muita vontade de comer um doce, sabe? Ou de você comer uma parada ali, um carboidrato num horário que não era pra você comer porque não te faz bem. Enfim, todo mundo já teve essas questões com comida em algum momento, eu imagino. E aí, o erro é do tipo, putz, comi um doce, acabou a dieta na minha vida, sabe? Tudo. Pra sempre. E aí você tipo, passa meses comendo mal porque você quebrou um ponto da sua rotina ali uma vez, né? Ao invés de tipo, beleza, eu comi um doce agora depois do almoço. Não, mas na minha próxima refeição eu tenho a possibilidade de fazer certo. Não é porque eu comer um doce depois do almoço que eu vou ter que jantar um hambúrguer, sabe? Sim. Então eu sinto que a gente tem mais a embalar no negócio quando ele dá errado, a gente, sabe, levanta os braços pra cima e desce a montanha-russa. Do que, tipo, sabe, acreditar, não, beleza, dei um tropecinho aqui, mas agora voltei pro eixo, foi rapidinho, só, deu uma balanceada, assim, sabe, igual você tropeça na rua e dá uma corridinha depois? E é meio que isso. Às vezes você dá uma tropeçadinha, mas você continua andando, certo? Você não senta e decide nunca mais andar na sua vida. Então, acho que isso é uma coisa que é muito... rola muito, assim, né? De tipo, putz, não consegui uma vez ou um pouquinho de vezes e aí desisto. Nesse negócio de que a gente tá comentando aqui de tentar, né, manter o foco e quebrar em pequenas tarefas e fazer esse recálculo da rota, assim, né, quando as coisas não estão funcionando, tipo, por que não funcionou, sabe? Por que essa semana eu não consegui desempenhar legal? O que talvez tenha atrapalhado? Fazer essa percepção também, assim, né, essa análise e não só ficar, meu Deus, não consigo, sabe? Tipo, por que eu não consegui? O que deu errado? O que eu posso tentar diferente na próxima semana ou amanhã pra conseguir atingir isso que é importante pra mim? Queria saber se você tem plataformas que te ajudam a manter essa rotina ou esses hábitos, se você tem lembrete, se você tem post-it, se você tem algum aplicativo que você usa, como é que você faz essas coisas? Pô, nossa, eu vou dizer que pra mim eu sou diferente dessa galera dos planner. Pra mim é o mais Gustavo, simples seu físico possível. não funciona, né? Não, tipo, pra mim é o mais simples. Eu tenho uma plataforma que eu uso que é o TickTick. Eu logo as tarefas que eu tenho que fazer. Ele mostra pra mim o que eu não executei, tal, que eu acho isso muito bom e eu gosto muito disso. Que ele automaticamente mostra, não, tá atrasado, sabe? Pra algumas pessoas isso gera ansiedade, pra mim não, tá? Mas eu gosto muito dele, assim, porque ele é simples, fácil, ele funciona no celular, no desktop, como aplicativo de desktop, sabe? Instalado no desktop, então é uma parada que eu uso bastante. TickTick, T-I-C-K. TICK. Vamos deixar aqui na descrição do episódio pra você baixar o TickTick. O meu, né, é aquele que todo mundo sabe, porque eu sou muito entusiasta. Eu acho que se tivesse embaixadores de Notion no Brasil, eu me candidataria ao título de embaixadora e divulgadora do Notion, porque eu realmente gosto muito. A minha vida inteira tá no Notion. As pessoas às vezes olham minhas planilhas pessoais no Notion e fica tipo, meu Deus do céu, essa garota é maluca. Mas tipo assim, tudo. Meus estudos, os cursos que eu faço, todas as coisas da Reu, do Utopia, tipo, organização de viagem, coisas pro meu cachorro, lista do mercado, minha organização financeira, minha vida inteira está no Notion. Por favor, não hackeie meu Notion, que ia ser um problema pra mim. O pessoal já é louco pra fazer isso. já tá na loucura. Mas sobre essa organização específica do dia a dia, o que eu faço hoje... Eu já tentei me organizar de muitas formas, assim, Kanban e tal, ou com lista de tarefas, e isso não rolava muito pra mim, igual o Gus falou. O que eu faço hoje em dia é usar um calendário no Notion, né, ou template normal de calendário, e aí eu vou colocando as tarefas que eu tenho que fazer naquela semana, distribuindo elas ao longo do dia. Geralmente, eu tenho gostado mais de fazer isso, tipo, no domingo, à tarde, assim, sabe, tipo, antes da semana começar, e eu também dou uma olhadinha à noite, tipo, o que eu tenho que fazer amanhã, como é que tá o meu dia amanhã. Isso faz uma diferença nisso que o Gus apontou ali, que é na minha ansiedade. Porque antes eu sentia que, tipo, eu chegava, né, o meu momento era chegar de manhã e fazer a sessão de descarrego. Que era tipo, putz, a lista de tudo que eu tenho que fazer hoje. E aí, a hora que eu fazia isso, minha ansiedade já subia lá na casa do caralho, no talo, já ficava tipo, meu Deus do céu, não vai dar, sabe? Não vou conseguir, tipo, já tá claro que eu não vou conseguir. E aí, isso já me deixava muito mais nervosa, o que atrapalhava, obviamente, eu chegar perto de conseguir fazer as coisas que eu precisava. Então, vendo um dia antes, ou fazendo, tipo, no domingo, essa organização geral, assim que demora, sério, 10 minutos, gente. Não é tipo, você vai tirar 2
2 horas da semana pra organizar, tipo, 10 minutos demora pra fazer. Me diminui bastante a ansiedade, porque eu já consigo antever, assim, sabe? Tipo, já tô ligado no qual vai ser o ritmo da semana, o que tem ali, pá, e tal. Então isso tem me ajudado bastante. E eu uso só um calendário normal, assim, do Notion, e vou colocando essas tarefas e distribuindo as coisas. Gus não gosta muito do Notion, né, Guinha? É que eu acho ele... Não que eu não gosto, é que eu acho muito difícil pra mim. Eu acho que ele é difícil. Pra mim também foi. Eu tive que ver uns 10 vídeos antes de começar. Então, eu gosto das paradas muito simples, entende? Eu sou uma pessoa adepta, eu sou burinho. Então então eu gosto de parada que eu abro, olho e falo, funcionou. Maravilha. É que é foda também porque o Notion te dá muitas ferramentas diferentes, né? Ele tem uma vibes meio de programação. Então, por ele querer abraçar o mundo com as pernas, às vezes isso é complicado, né? Porque às vezes você só quer uma coisa específica e ele, tipo, tem tudo, sabe? Então... Você entra e fica tipo, tá, como... Gustavo, outro dia, o que você perguntou pra mim? Era, tá, como eu abro uma página nova? Daí eu expliquei pra ele, entendi! Eu já esqueci no outro dia, né? Então, mas quando você, tipo, sabe mais diretamente o que você quer, aí você tem que entender como é que isso que você quer funciona dentro do Notion. Então tem realmente essa barreira de entrada. Eu adoro, mas realmente tem essa barreira de entrada nesse software. Não é tipo o tic-tic que você vai baixar e sua avó vai conseguir usar também, se ela quiser. Se tem alguma avó ouvindo a gente aqui, vó, tic-tic é show pra você. Investe lá, baixa o app. Sabe? Então, não sei, é meio um pouco disso, assim, sabe? Eu acho que pra mim é importante que seja simples, assim, as ferramentas de organização. Que não seja mais complexo do que pra mim organizado, que pra mim fazer o que eu quero fazer. E no seu caso que seja digital também, né? Porque você perde as coisas. Então... não. O que adianta se organizar numa agenda se você não sabe onde tá a sua agenda? Vou deixar ela em casa daí. Vou esquecer a parada. Exatamente. Então, pra gente encerrar esse episódio, né, com graça e louvor e de forma organizada e condizente com a nossa rotina de sempre, falemos sobre o De Frente com a Gabi, né, Gus? Eita porra. Vamos lá, pra gente manter aqui, né, nossa consistência ao longo dos podcasts. De Frente com Gabi. Fala aí uma coisa que você gosta de fazer todo dia. Comer comida. Quando eu tava escrevendo De Frente com o Gabi, foi a primeira coisa que eu pensei, nossa, comer. Comer, eu amo comer. O que eu mais gosto de fazer todo dia é comer. Ovo. Lanches. Aí, um feijãozinho. Uma coisa que você não gosta de fazer todo dia, mas você faz mesmo assim. Exercício. Mas você já virou a chave? Você já começou a gostar? Gostar é uma palavra muito forte. Eu entendo a importância. Tá. Mas entendi. Isso. É aquela coisa de adulto, né? Você faz porque você precisa e não porque eu entendo a importância você e a importância que isso faz no meu dia. Daí eu acabo gostando por isso. Você não começa a trabalhar sem... fazer exercício. 3 aplicativos que você abre todos os dias. Maya, TickTick, EasyBrush. É isso. Muito bom, muito bom. Eu gosto que são tipo 2 softwares 3D e o TickTick. É isso aí. E um último conselho para os nossos ouvintes que estão em busca aí da cura por a falta de organização. Deixa eu pensar aqui. Eu acho que é mais faça, execute, sabe? Nossa, você fala isso pra mim sempre, é um saco isso, gente. Muito é pouco, quer dizer, pouco é muito. Me confundi todo, gente. É o exercício me fazendo mal de manhã. Muito é pouco. Muito botar é pouco, de título do podcast, muito é pouco. É muito, se move muito, for pouco. É isso aí, galera. Se for pouco, for muito, o muito vai ser pouco, entendeu? É isso, gente. Espero que tenha dado alguma luz pra vocês esse episódio, que vocês tenham tirado alguma coisa útil dessa nossa conversa, que lembrem que não existe só um jeito de se organizar, esse negócio de que todo mundo tem que acordar às 6 horas da manhã, fazer 2 horas de exercício, sabe? Não comer glúten. Não necessariamente é verdade, pode funcionar pra você, mas pode não funcionar. E tenta encontrar a sua rotina que funciona, sabe? Se você gosta de acordar mais tardinho, tá tudo bem, sabe? Fazer paradas mais à noite, tá tudo bem. Acho que tem aquele negócio, né? As pessoas são diferentes. Tem gente que trabalha melhor de madrugada, tem gente que trabalha melhor pela manhã. Então vai como for melhor pra você. Vai como for melhor pra você. Esse vai ser o título do podcast. É isso, gente. Um beijo e até a próxima semana. Bate, seus lindos. Até a próxima semana.
Programa editado por Doug Bezerra.